Imaginem uma era em que gigantes perambulavam pela terra, suas presenças simbolizando um poder intransponível e incutindo temor. Visualizem um período em que exércitos de homens contavam com gigantes extremamente fortes, entre suas fileiras, enquanto o povo comum encarava essas criaturas colossais não só com medo, mas também com um misto de admiração e fascínio. Adentrem um tempo em que esses gigantes compartilhavam o mundo conosco, suas vidas entrelaçadas com as nossas, suas narrativas não meros contos antigos, mas sim capítulos imortalizados na história da humanidade, gravados eternamente nos anais do tempo. Golias, um nome que evoca força e intimidação, é apenas o ponto de partida desta épica narrativa. Sua história, registrada em 1 Samuel 17, pinta um quadro vívido de uma guerra tão monumental que até os corações mais corajosos hesitavam em enfrentá-la. Contudo, o que permanece envolto nas brumas do passado é a saga de seus irmãos gigantes, cada um com sua própria história intrigante e misteriosa. Muitos desconhecem que Golias não estava só. Ele tinha irmãos, e conforme exploramos os véus do tempo, desvendamos uma narrativa que transcende Golias, o filisteu de Gate. A armadura de Golias era uma testemunha de sua força, pesando tanto quanto um homem pequeno. Sua lança, como a viga de um tecelão em tamanho e peso, era apenas uma faceta de sua destreza física. Porém, além disso, havia uma linhagem de gigantes, cada qual com sua própria saga, cada qual um capítulo nas crônicas das lendárias batalhas de Davi. Esses gigantes, parentes de Golias, emergem das escrituras sagradas, desafiando nossa compreensão do mundo antigo e de seus habitantes. Seriam eles nefilins, descendentes de anjos e humanos, como alguns especulam? Ou seriam simplesmente homens de estatura extraordinária, descendentes de uma linhagem perdida no tempo? Acompanhe-me enquanto viajamos pelos livros de 2 Samuel e 1 Crônicas, explorando as vidas e mortes dessas figuras enigmáticas, desvendando as tramas de suas origens e questionando as suposições sobre suas identidades. Golias, o filisteu, conforme descrito em 1 Samuel 17, versículos 2 a 7, e Saul e os homens de Israel estavam reunidos e posicionados no vale de Elá, prontos para o embate contra os filisteus. Estes últimos ocupavam uma montanha de um lado, enquanto Israel estava do outro, separados por um vale. E foi de lá que emergiu um campeão do acampamento dos filisteus, chamado Golias, que media 6 cúbitos e 1 palmo de altura. Vestindo uma cota de malha de 5.000 ciclos de bronze, um capacete de bronze na cabeça, grevas de bronze em suas pernas, e empunhando uma lança de ferro com um cabo como a trave de um tecelão, Golias representava não só uma ameaça física, mas também uma ameaça psicológica para os israelitas. Seu desafio aos filisteus e o subsequente confronto com Davi são momentos cruciais que ilustram a importância desses campeões na história militar antiga. Golias, um filisteu da cidade de Gate, cujos cidadãos eram chamados de gites, tinha mais de 2 metros e 70 centímetros de altura. Sua presença imponente, aliada à sua habilidade de combate e à sua armadura impenetrável, o tornava um adversário formidável. Seu desafio, proferido em 1 Samuel 17, versículo 8, paralisou o exército israelita de medo, levando a um impasse de 40 dias. No entanto, a história toma um rumo com a chegada de Davi, um jovem pastor que, apesar de sua juventude e falta de experiência militar, sentiu-se profundamente ofendido pelo desprezo de Golias pelo Deus de Israel. Motivado por sua fé, Davi se voluntariou para enfrentar Golias. Inicialmente, Saul estava cético devido à inexperiência de Davi, mas a narrativa das experiências de Davi defendendo suas ovelhas contra predadores convenceu Saul de sua habilidade. A confiança de Davi era derivada de sua fé em Deus, em vez de confiar em força militar convencional. No confronto subsequente, Davi, armado apenas com uma funda e uma pedra, enfrentou Golias, que estava equipado com uma espada, lança e escudo. A confiança inabalável de Davi em Deus o levou a declarar que lutava em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Utilizando sua funda, Davi atingiu Golias, incapacitando-o, e aproveitou o momento para usar a espada de Golias e derrotá-lo. A derrota de seu campeão fez com que o exército filisteu fugisse em desordem, levando à sua derrota pelos israelitas. Em conclusão, enquanto os israelitas tremiam de medo diante de Golias, foi a fé de Davi em Deus que permitiu a vitória sobre o gigante filisteu. Essa história épica é um testemunho da importância da fé e da determinação em superar desafios aparentemente insuperáveis. Agora que temos algum contexto sobre Golias, o que pode surpreender muitas pessoas é que Golias tinha irmãos.
Golias não era o único gigante na terra dos filisteus, ele tinha irmãos com físicos igualmente impressionantes. De acordo com as informações fornecidas nas escrituras, Golias tinha 4 parentes semelhantes a ele em físico e força. Há algum debate sobre a relação de Golias com esses indivíduos, mas sabemos que todos eram biologicamente relacionados a Golias. Os poderosos homens de Davi finalmente mataram todos os descendentes de Golias, conforme registrado em 2 Samuel 21:15-22 e 1 Crônicas 24:8 relata. E aconteceu depois disto que houve outra guerra em Gezer contra os filisteus, então, Sibecai, o Husatita, feriu a Seife, que era dos filhos do gigante. E foram abatidos. Também houve outra guerra em Gezer contra os filisteus, e Elã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha uma haste como o cilindro de tecelão dos tecelões. Ainda houve outra guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, e tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo, também este nasceu de Rafa. E injuriou a Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão de seus servos. Aqui, em 1 Crônicas 24:8, o versículo afirma especificamente que Lami era irmão de Golias. Em 2 Samuel 21:15-17, também temos a menção de Isbi-Benob, que era um dos filhos dos gigantes e desafiou Israel durante o reinado de Davi. Houve encontros com esses parentes de Golias que pareciam buscar vingança pela derrota de Golias. A Bíblia descreve Isbi-Benob com uma lança pesando aproximadamente de 3 a 4 quilos e sua intenção de matar Davi. No entanto, a intervenção divina através de Abisai, um dos poderosos homens de Davi, levou à derrota e morte de Isbi-Benob. O texto descreve Isbi-Benob como um dos filhos de Golias. Outro parente de Golias mencionado nas escrituras é Saf, de acordo com 2 Samuel 21:18, em uma batalha em Gate envolvendo um gigante de grande estatura com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, uma característica física única que o distinguia dos outros. Este indivíduo, também um descendente de Golias, foi derrotado por Jonatas, o sobrinho de Davi. Esse assunto tem sido alvo de muita discussão e especulação. Alguns sugeriram que os gigantes, incluindo Golias e seus parentes, eram parte dos nefilins pós-diluvianos. No entanto, essa interpretação pode não estar alinhada com o texto bíblico, pois não há menção explícita nas escrituras de que Golias e seus parentes eram nefilins. As evidências bíblicas apontam mais para a origem e verdadeira identidade de Golias e seus irmãos. Os filisteus, dos quais Golias descendia, estão historicamente ligados aos Anaquins de Gate. A cidade natal de Golias era conhecida como uma fortaleza dos Anaquins. Portanto, é mais plausível considerar Golias e seus irmãos como refães, não nefilins. Essa afirmação é apoiada pelo fato de que os parentes de Golias são referidos como vindos de Rafa de Gate, sugerindo que Golias ele mesmo era um refaim. Além disso, a existência de gigantes não é exclusiva da linhagem filistina, nem suas origens são universalmente atribuídas à união de anjos e humanos, como sugerido em algumas interpretações dos nefilins. Por exemplo, Deuteronômio 3:11 fala de Og, rei de Bazã, que também era um gigante. No entanto, Og não é identificado como um nefilim nas escrituras. Embora a Bíblia não classifique Golias e sua família como nefilins, seu tamanho e força formidáveis são inegáveis. Suas características físicas extraordinárias podem ter levado alguns a percebê-los como semelhantes aos nefilins do passado. Nos tempos modernos, tais gigantes descritos nessas contas bíblicas não são conhecidos por existir. Essas referências bíblicas a Golias e seus parentes destacam a natureza diversa e extraordinária da criação de Deus, conforme registrada na Bíblia. Agora, quanto à questão de se existem nefilins nos dias atuais, Gênesis 6:1-4 descreve a origem dos nefilins. Existiam nefilins tanto antes quanto depois do dilúvio. Os nefilins são mencionados brevemente em Gênesis como os valentes que existiram na antiguidade, homens de renome. Essa descrição os retrata como seres de grande estatura e força, contribuindo para a sua natureza enigmática. A origem dos nefilins tem sido tema de considerável debate, e uma interpretação predominante propõe que os nefilins eram fruto de uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa perspectiva sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos e as filhas dos homens eram mulheres descendentes de Adão. Os nefilins seriam uma espécie de híbrido de natureza humana e angelical.
No entanto, a identidade dos Nefilins não está isenta de controvérsias. Embora a visão predominante apoie a ideia de cruzamento entre seres espirituais e humanos, alguns argumentam que tais uniões entre entidades espirituais e humanas são improváveis. Uma perspectiva alternativa sugere uma interpretação menos sobrenatural, onde os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão, e as filhas dos homens seriam da linhagem ímpia de Caim. No entanto, essa visão luta para explicar convincentemente o tamanho e a natureza extraordinária dos Nefilins. Dada até mesmo as características extraordinárias atribuídas aos Nefilins, sua representação como seres sobrenaturais mantém uma forte presença nas interpretações bíblicas e teológicas. O mistério em torno dos Nefilins continua a intrigar e gerar discussões dentro do estudo das Escrituras, levando muitos estudiosos, inclusive, a apoiar a interpretação dos Nefilins como produtos de uniões entre anjos e humanos. Essa perspectiva se alinha com as atribuições atribuídas a eles e mantém consistência com os temas sobrenaturais predominantes na narrativa bíblica. Gênesis 4, 25-26 menciona Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva após a morte de Abel. Ao explorar tópicos bíblicos, surge frequentemente a questão de se existem descendentes dos Nefilins no mundo hoje. Essa pergunta se baseia na referência aos Nefilins em Gênesis 6 versículo 4, onde é observado que eles existiam tanto antes quanto depois do dilúvio. A pergunta central, então, é como os Nefilins poderiam ter sobrevivido ao dilúvio, especialmente dado o claro pronunciamento bíblico de que apenas a família de Noé foi poupada. A menção pós-diluviana de seres semelhantes a gigantes, como os Anaquins, gerou debates e especulações sobre uma possível linhagem dos Nefilins. No entanto, esses grupos são distintos e não devem ser confundidos com os Nefilins do mundo pré-diluviano. Do ponto de vista teológico, a sobrevivência de uma linhagem dos Nefilins após o dilúvio apresenta um desafio significativo. O dilúvio foi um ato de julgamento divino destinado a purificar a terra da maldade predominante, com a família de Noé escolhida para repovoar e restaurar a retidão. A perpetuação de uma linhagem dos Nefilins após o dilúvio pareceria minar a eficácia e a completude desse julgamento divino, entrando em conflito com a representação da soberania de Deus e o propósito pretendido do dilúvio. Portanto, com base nas evidências bíblicas e no contexto teológico, a ideia de que existem descendentes dos Nefilins no mundo hoje não encontra um apoio substancial. As referências pós-diluvianas a seres gigantes não estão diretamente relacionadas aos Nefilins, e a narrativa bíblica não sugere uma continuidade da linhagem dos Nefilins além do dilúvio. A presença dos Nefilins na narrativa bíblica parece estar limitada a um período específico da história humana anterior ao grande dilúvio. No entanto, vemos os Nefilins aparecendo anos após o dilúvio, como descrito em Números 13, 32-33, quando os espiões de Israel relataram a presença de gigantes na terra de Canaã. Existem duas escolas de pensamento em relação ao motivo pelo qual os Nefilins reaparecem após o dilúvio. A primeira sugere que os Nefilins mencionados em Números são de outro grupo de anjos que vieram à terra após o dilúvio e cometeram o mesmo pecado dos anjos em Gênesis 6. No entanto, isso é apenas uma teoria, pois não há registro na Bíblia de que houve de fato um segundo grupo de anjos que cometeu o mesmo pecado. Outra propõe que os Nefilins podem ter evoluído para se tornar um termo que denota especificamente guerreiros gigantes. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.